Obrigado a todos. Estamos iniciando mais uma live do Núcleo Frei Henrique. E para iniciar, eu gostaria de convidar a todos para uma prece inicial. Obrigado, Jesus. Mais uma vez, você nos permite estar pronto para difundirmos um pouco mais os seus ensinamentos. Você tem nos dado todas as condições para que pudéssemos fazer isso. Então, aqui estamos, difundindo, divulgando, explanando um pouco mais sobre os seus ensinamentos. E, como sempre, aprendendo muito. Por isso, te agradecemos, Jesus. Te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos pela família, te agradecemos pela esposa, pelos filhos, pelas noras, pelos netos, por todos os familiares, pelos amigos. Te agradecemos pelo trabalho, tanto o trabalho que nos sustenta, como este trabalho que também nos sustenta espiritualmente. Jesus, tanto a te agradecer. Por isso eu digo gratidão, gratidão, gratidão. E assim, Jesus, com a sua permissão, nós vamos dando por iniciado mais uma live nesta noite. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos. E nós vamos, então, iniciar o nosso bate-papo sobre o Evangelho. E nesta noite nós vamos abordar um tema que é muito interessante. E também é um tema que nos ensina muito, né? Muito, porque fala de família. E família é uma coisa que muitos, infelizmente, têm alguns problemas. Mas nós vamos abordar aqui o capítulo 14 do nosso Evangelho. E o capítulo 14, ele diz assim: honrai pai e mãe. O que é honrai pai e mãe? Honrai pai e mãe, a princípio, é o quarto mandamento recebido por Moisés, né? Quando Deus passou para ele: honra a teu pai e a tua mãe. Então, estaremos cumprindo um dos mandamentos. Porém, dentro do capítulo 14, honra a teu pai e a tua mãe, nós vamos ter também a piedade filial, que é um tema importantíssimo, porém não vamos conseguir falar muito dela hoje, vamos abordar rapidamente. O outro tema, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Também um outro tema que, infelizmente, não conseguiremos abordar, porque, para finalizar, ainda temos o parentesco corporal e espiritual, e nas instruções dos espíritos deste capítulo, nós temos ainda a ingratidão dos filhos e os laços de família. Mas nós vamos nos ater aqui do item 1 ao item 4 apenas. Apenas a primeira parte, que fala sobre os mandamentos, ou sobre o mandamento: honra a teu pai e a tua mãe. Porém, para que nós possamos falar um pouquinho a respeito deste capítulo, eu teria que ler alguma coisa, para que a gente pudesse ter, assim, um fundamento para a gente poder se embasar, para que a gente possa bater um papo. O item 1 diz assim: sabes os mandamentos? Não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra a teu pai e tua mãe. Ou seja, tem lá os 10, nós conhecemos 10 mandamentos, né? O item 2
honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Então, aí é que nós vamos nos ater um pouquinho. Honra a teu pai e a tua mãe. Honra significa dignificar, né? E nós vamos aqui falar a respeito do o mandamento. Honra a teu pai e tua mãe. É uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Quando nós lemos o Evangelho, que o Evangelho não é, já vou até adiantando, não é um livro de estudo, perdão, ao contrário, não é um livro para leitura. Ele, na verdade, é um livro de estudo. E cada vez que nós lemos o Evangelho, nós temos um entendimento melhor. Não é que muda o nosso entendimento, ele se amplia, ele vai agregando outras informações que nós não tínhamos, tá? Então, como diz o mandamento, honra a teu pai e a tua mãe, é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Ou seja, o próprio Evangelho vem trazendo a explicação. Outros oradores até citam que a melhor explicação para o Evangelho é o próprio Evangelho. Ele já é autoexplicativo. Porém, nós temos a princípio, uma certa dificuldade num primeiro entendimento. Por isso que nós insistimos no ponto de que o Evangelho não é um livro de leitura, ele é um livro de estudo. E um livro de estudo, você não lê ele uma vez e abandona. Não. Ele tem que estar sempre ali pronto para consultas. E nem sempre a consulta, ela traz exatamente aquilo que você quer. Mas ela traz exatamente o que você precisa. Então, neste tema, honra a teu pai e tua mãe, nós vamos ler mais, conforme nós vamos lendo, nós vamos comentando e vamos explicando. Então, honra a teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei geral, tá? Lei geral da caridade e do amor ao próximo. Por quê? Porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Porque quem é o nosso primeiro próximo? O que nós entendemos por próximo? Próximos são todas aquelas pessoas com quem nós temos um relacionamento. E não importa se esse relacionamento é longo ou se ele é de curta duração. O simples fato de você, um exemplo, você vai na padaria, você está ali na fila do pão, né? Porque hoje em todo lugar que você vai tem fila. Então, você está ali na fila do pão. Então, tem uma pessoa à sua frente e uma pessoa atrás de você. Você começa a conversar com uma delas. Naquele instante, ela passa a ser o seu próximo. E qualquer pensamento ou atitude que você tiver direcionado para qualquer uma das pessoas que se encontram naquele recinto, aqueles serão, na verdade, os seus próximos naquele momento. Então, para ser o seu próximo, não existe a necessidade de você ter um convívio com ele, de você conhecer aquela pessoa a fundo. O que precisa é que você apenas tenha um breve relacionamento, ou um relacionamento constante, ou longo, duradouro. Porém, todos eles serão seus próximos. Então, você não poderá, de forma alguma,
amar a um desses seus próximos se você não amar aquele que te é o mais próximo de todos, que é justamente seu pai e sua mãe? E aí traz aqui, mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quando nós falamos em honra, o que nos vem à cabeça? Respeito, cuidado, atenção, né? Tudo isso são sentimentos e cuidados que nós dispensamos a alguém quando nós honramos esta pessoa. Ou seja, honramos esta pessoa com a nossa atenção, tá? Então, e implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. O que é a piedade filial? É a dos filhos para com os pais. E aí, nós temos aqui. Opa, pulou aqui. Deixa eu acertar rapidamente. Aqui. Pronto, voltamos. Deus quis demonstrar assim que ao amor é necessário juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência. Condescendência é indulgência, transigência, aceitação, né? Então, aceitação da opinião daquela pessoa. Isso é condescendência. O que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira ainda mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Aí, ao nosso próximo aí de novo. Então, toda aquela atenção que nós costumamos dispensar aos amigos, aquela pessoa que nós, na verdade, ainda talvez não conhecemos, mas que, de repente, cruzamos e por alguns instantes, demos alguma atenção a ela. Tem muitas pessoas que acham que aquele primeiro contato que nós temos com ela nos diz quem ela é ou diz a ela quem nós somos. E, na verdade, não é bem assim que funciona. Nós só vamos conhecer uma pessoa quando tivermos um relacionamento longo, duradouro com aquela pessoa. Por quê? Porque aos poucos nós realmente vamos conhecendo aquelas pessoas. Então, aqueles nossos próximos, que num primeiro instante nos foi muito solícito, de repente, um pouco mais para frente, ele pode até não ser tão solícito quanto imaginávamos. E nós, que num primeiro instante fomos muito solícitos para com aquele nosso próximo. E com o passar do tempo, nós achamos que aquele nosso próximo está abusando um pouco, que ele está sendo isso, está assim, e nós vamos simplesmente colocando o pé, dando um passinho para trás, deixando ele meio de lado, então já não vamos ser tão solícitos assim. Isso é o contato, isso é convivência, isso faz parte da nossa evolução, tá? Então, esse contato e essa atenção que nós dispensamos a primeira vez para alguém, é essa atenção que nós temos que dispensar aos nossos pais o tempo todo. E muito mais que isso, né? E muito mais que isso. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para elas menos obrigatório. Olha que interessante. Olha que interessante esse trecho. Por quê? Porque se o meu devotamento, né, o meu dever para com meu pai e minha mãe, ele já é grande, ou melhor, ele é grande, e se eu sou
solícito e atendo eles em todas as necessidades e cuido com carinho, com atenção, com cuidado, então eu vou ter os meus méritos. Agora, quantos casos nós conhecemos, e eu conheci vários casos, que a pessoa não tinha obrigação nenhuma de dar atenção àquele idoso. Aquela pessoa, ela tinha filhos, tá? Um caso específico. A pessoa, uma senhora, não tinha mais o marido, mas ela tinha filhos. Então, quem deveria esse dever, então quem deveria cuidar desta mãe seriam os filhos. Porém, uma pessoa que não tinha nada a ver, que era uma sobrinha distante, é que acabou ficando com ela. E cuidou dela, deu toda a atenção, carinho, respeito, conforto, tudo o que ela precisava, tudo que ela podia fazer por esta pessoa, ela fez. Então, aí entra tanto maior quanto o devotamento é para elas, menos obrigatório, porque ela não tinha obrigação. Então, o mérito dela foi, assim, maravilhoso. Hã? Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais, e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para elas, menos obrigatório. Tá? Temos aqui tanto a parte de quem cuida dos pais de outros, e também daqueles pais, podemos colocar aqui também, que adotam os filhos. A adoção é uma coisa linda, uma coisa fantástica. Eu sou sincero que, infelizmente, eu ainda não tive essa, não sei se eu digo oportunidade, ou se eu digo coragem, ou para poder encarar uma situação dessa. Eu acho que nesse ponto eu sou um pouco covarde. Eu sou obrigado a admitir, porque é muito nobre a pessoa que adota um ser que não tem nada a ver com ela a princípio. A princípio. E daqui a pouco nós vamos saber o porquê esse a princípio. Dá licença. Aí vem uma parte aqui meio dura. Porque Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação desse mandamento. Olha aí. Aqui nós temos uma situação aqui que é, que é assim. Inclusive, a violação desse mandamento. O que é violar o mandamento? É não cumprir o mandamento, não é isso? Então, quando você não cumpre, quando você não cuida do pai, não cuida da mãe, deixa eles ao léu, ou para que outrem cuide, então você está violando este mandamento. E, é claro, Deus pune rigorosamente quem viola este mandamento. E aí, o que é essa punição? De repente, você vem na mesma situação, tá? Na mesma situação. Porque se você está vivo, provavelmente você vai ter filhos. E seus filhos podem vir fazer com você o mesmo que você fez com seus pais. Veja bem, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Podem, o que não significa que isso é uma regra. Porque você fez com teu pai, teu filho vai fazer com você, teu neto vai fazer com ele, o bisneto faz com o seu neto. Não, não. Isso nunca teria fim. Deus tem infinitas
situações e condições de, vamos usar a linguagem que está aqui no Evangelho, maneiras de punir, né? Porque Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação desse mandamento. Então, ele tem infinitas condições, possibilidades, maneiras, jeitos. Pode fazer a colocação que você quiser, de nos punir quando violamos este mandamento. Tá? Então, inclusive, essa pergunta já nos foi feita várias vezes. Acontece, se eu fizer com meu pai, o meu filho vai fazer comigo, ou então meu pai fez, é porque meu pai fez com o pai. Não, 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 não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Justamente por isso que eu disse que Deus tem infinitas maneiras de nos punir rigorosamente quando nós violamos um mandamento. Ok? Honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los. Muita gente acha, não, eu respeito meu pai e minha mãe, eu honro eles. Só isso? Mas também assisti-los nas necessidades. Você faz isso com seu pai? Assistir não, eu vejo meus pais muito pouco, na verdade. Proporcionando-lhes repouso na velhice. Seu pai, pessoa idosa, sua mãe, pessoa idosa, você tem um cantinho para eles, você tem um abrigo. Eu tenho, eu pago o asilo. Né? Larga lá e nunca mais vai ver. Cercá-los de solicitude. Olha aí, pensa bem. Você tem pai, você tem mãe, mas principalmente você que tem filhos. Você vai entender bem o que eu vou dizer agora. Pensa, toda vez que seu filho passa a mão no teu rosto para te fazer um carinho. Você acha que se você passar a mão no rosto do teu pai ou da tua mãe fazendo um carinho, ele não vai sentir a mesma coisa? Não, agora eu já sou adulto, já sou casado, eu sou pai de filhos já, meus filhos já estão grandes, meu pai está muito velhinho. Aguenta a mão, tá? Nós vamos voltar nesse ponto. Então, honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionando-lhes repouso na velhice, cercá-los de solicitudes, como eles fizeram conosco na infância. Cercá-los de solicitude. O que seria essas solicitudes? Tem gente que acha que solicitudes é só, precisa de água? Toma uma água. Quer um café? Toma um café. Gente, tem muito mais coisa que isso. O que eu gostaria de comer hoje, por exemplo? Hoje eu gostaria de comer uma pizza. Hoje eu gostaria de tomar um sorvete. Nossa, mas meu pai comer pizza, tomar sorvete. Por quê? Você acha que ele não pode mais? Só porque ele já passou dos enta? Porque ele já tem cabelo branco, ruga na testa, não pode mais trabalhar? Você acha que já não precisa mais? Solicitudes. Como eles fizeram conosco na infância. A gente não pedia doce, não pedia bala para o pai, chiclete, né? Para estragar os dentes. Olha que maravilha. E os pais davam, porque são solicitudes, são desejos bestas que nós necessitávamos na época. E, sobretudo, para com os pais sem recursos, que se demonstra a verdadeira piedade filial. É para com os pais sem recursos, porque quando o seu pai tem dinheiro, quando ele conseguiu se dar bem na vida, ele fez a vida dele, ajudou você na sua, ele tem a casa própria, ele tem um carro, ele tem isso, ele tem aquilo,
ele tem uma boa renda. Então, ele vai demorar um tempo para precisar de você. Ele vai acabar precisando, se ele não voltar para a pátria espiritual antes. Mas se ele permanecer muito tempo aqui, ele vai precisar de você em um momento ou outro. Ele vai precisar de você, da mesma forma que você precisou dele quando nasceu. Tudo bem? E será que você vai corresponder da mesma forma que ele fez quando você precisou? Isso é a piedade filial, tá? Ah, satisfariam esse mandamento os que julgam fazer muito ao lhes darem o estritamente necessário para que não morram de fome? Enquanto eles mesmos de nada se privam, relegando-os aos piores cômodos da casa, apenas para não deixá-los na rua e reservando para si mesmo os melhores aposentos, os mais confortáveis? Isso é honrar o pai e a mãe? É você colocar eles num cantinho, num quartinho lá no fundo? Não tirar eles da sala quando chega uma visita, por exemplo? Pai, está chegando um amigo meu, você fica lá no seu cantinho lá, eu vou esconder você. Isso é honrar o pai e a mãe? Isso é uma forma de agradecer eles por tudo que eles fizeram por você? E ainda bem quando tudo isso não é feito de má vontade, sendo os pais obrigados a pagar o que lhes resta da vida com as cargas do serviço doméstico. Quantas pessoas fazem isso? Não, meus pais moram comigo. E aí, a hora que você chega em casa, mãe já fez o jantar, já fez, pai já limpou, já fez. Opa, é obrigação deles? Será que quando você era pequeno, ele cobrava de você essas coisas? Você tinha lá seus 3, 4 anos de idade, já fez o almoço? Já varreu a casa? Ou será que eles simplesmente faziam e eles tentando limpar e você sujando, e eles com um grande sorriso no rosto limpavam novamente porque eles já tinham limpado e você tinha acabado de sujar novamente? E isso, o fato de você estar ali ativo, né? Gastando, esbaldando energias, isso deixava eles simplesmente felizes. Por exemplo, quando você dá a caixa de brinquedo para o seu filhinho de 1 ano e meio, 2 anos, no meio da sala, a sala limpinha, o que você acha que ele vai fazer com aquela caixa de brinquedo? Pode ter certeza. Ele vai virar aquela caixa e vai esparramar tudo. Porque a grande alegria, a grande felicidade dele é exatamente isso: ver os brinquedos esparramados. E aí você olha no olhinho deles e você vai perceber aquele brilho de felicidade. E quando você nota aquele brilho de felicidade, o seu olho também brilha de felicidade. Porque é isso que nós, pais, sentimos quando os filhos estão felizes. Quando eu dou o brinquedo para o meu filho e ele abre aquele lindo sorriso. Aquilo ali é tudo. Sabe aquela história, aquele jargão que a gente fala, ganhei o dia? É bem isso. É bem isso. Ganhei o dia. Com o quê? Com um simples sorriso do meu filho, da minha filha, do meu neto, da minha neta. Ganhei o dia. Então, meus pais não me veem diferente disso. Não importa a idade que eu tenha, eles continuam sendo meus pais. A perguntinha que tem no Evangelho. É então justo
que pais velhos e fracos tenham que servir a filhos jovens e fortes? A mãe lhe teria cobrado leite quando ainda estavam no berço? Teria, por acaso, contado suas noites de vigília quando eles ficavam doentes? Os seus passos para proporcionar-lhes o cuidado necessário? Será que os nossos pais fizeram isso? E é justo fazermos isso com eles? Fazer com que eles, que já estão com, com as dores, né? Com o peso da idade, fazermos isso com eles? Fazer com que eles ainda continuem nos servindo? É justo? Não. Não é só o estritamente necessário que os filhos devem aos pais pobres, mas também, tanto quanto puderem, as pequenas alegrias do supérfluo. Lembra que eu falei do sorvete, o doce, o bolo, a pizza? Então, conforme os pais. Gente, eu conheço uma pessoa que é bem velhinha e adora chupar pirulito. Oi, eu adoro chupar pirulito. Aí, sento na frente da televisão com meu pirulito. Eu tenho um saco de pirulito aqui em casa. Eu adoro, eu gosto. Mas será que eu sou o único? Será? Eu acho que se eu fosse o único, não teria mais pirulito no mundo para vender. Porque seria prejuízo para a empresa que fabrica. Mas como tem bastante, eu acho que tem muita gente que gosta de pirulito. E dentro desses pode muito bem, e acredito que muitos idosos, muitos pais idosos gostam de pirulito. Você já ofereceu alguma vez um pirulito, um doce, uma bala, um chocolate? Ah, não, meu pai não pode, meu pai. Presta atenção, seu pai não pode ou você não deu? Você não ofereceu. Então, não é só o estritamente necessário que os filhos devem aos pais pobres, mas também, tanto quanto puderem, as pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades, as solicitudes, os cuidados carinhosos, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Então, tudo aquilo que você puder fazer pelo teu pai, pela tua mãe, não vai pagar esta dívida sagrada. O que tem de tão forte que meu pai fez por mim assim? E que a minha mãe fez por mim e que eu nunca vou conseguir pagar? Ah, não, uma coisinha à toa, só me deu a vida. Só me deu um corpo físico para que eu pudesse reencarnar. Nada mais, só isso. Uma besteirinha de nada. Entenderam? Não tem o que você faça que consiga pagar isso. Essa somente é a fidelidade, a piedade filial aceita por Deus. É quando você faz tudo isso pelos seus pais. Agora, infeliz, portanto, aquele que se esquece da sua dívida para os que o sustentaram na infância. Os que, com a vida material, lhe deram também a vida moral. E que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. É claro que muitos pais abastados, né, filhos que nasceram em famílias já abastadas, não vão ter este problema. Ou pelo menos não vão conhecer este problema, como as famílias pobres, que na verdade é a maioria, a grande, vamos até usar né? A grande maioria, porque é muita maioria mesmo. A diferença é muito grande. Então, de pais pobres que tiveram que passar por muitas dificuldades, muitas vezes passar fome, tomando água, tomando café, para, vamos colocar assim, para tapear o estômago, para que seu filho pudesse comer.
tá? Conheço casos assim também. Ai do ingrato, porque ele será punido pela ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições. Olha que eu falei que Deus tem várias situações, infinitas condições de nos punir, tá? Então será ferido nas suas mais caras afeições, às vezes desde a vida presente, mas de maneira certa em outras vidas, em outras existências. Terá de sofrer o que fez os outros sofrerem. Então, gente, o negócio é complicado, tá? E quando eu falo que Perdão. Quando eu digo que tem filhos que não dão muita bola para o pai, que querem que o pai ajude eles a, a manter a casa, isso me trouxe à lembrança uma música, né? Até pensei em cantar um pedacinho aqui, mas não vou dar obrigar vocês a ouvir a minha voz, né? Que não é, para cantar não sou muito bom, não. Mas eu vou ler a letra da música. Acredito que a maioria de vocês já conhece. Coro de Boi, de Sérgio Reis. Conheço um velho ditado que é do tempo dos agás. Diz que um pai trata 10 filhos, 10 filhos não tratam pai. Sentindo o peso da idade, não podendo mais trabalhar, o velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado e a mulher deu de implicar. Você manda o velho embora se não quiser que eu vá. Aqui eu vou dar uma paradinha. Lembre-se, você, seu pai. Seu pai veio morar na sua casa, só que junto com você mora outra pessoa que não é filha dele, ou não é filho dele, ou dela. Só que também essa pessoa que moro com minha esposa, a mãe ou o pai dela vem morar comigo. Eu também tenho pai e mãe. E se precisar, eles vêm para minha casa. Então eu sou obrigado, falar bem devagar para aqui, né? Deixar bem claro, eu sou obrigado a aceitá-los. Deus pune com rigor quem não cumpre esse mandamento. Agora, precisa ser o meu pai? E outra, como é que eu vou amar o meu marido se eu não amar a família dele? Existem pessoas que não se dão com a família do marido, com o cunhado, né? Mas isso aí é um outro problema. É assunto para outra hora. Agora não vem ao caso. O nosso caso agora é pai e mãe, né? Então, e aí vem a musiquinha, né? E o rapaz de coração duro com o velhinho foi falar. Pai, para o senhor se mudar, meu pai, eu vim lhe pedir. Hoje da minha casa o senhor tem que sair. Leve este couro de boi que acabei de curtir, para lhe servir de agasalho por onde o senhor dormir. O velhinho, calado, pegou o couro e saiu. Seu neto, de 8 anos, que aquela cena assistiu, correu atrás do avô, seu paletó sacudiu. Metade daquele couro, chorando, ele pediu. O velhinho, comovido, para não ver o neto chorando, partiu o couro ao meio e para o netinho foi dando. O menino chegou em casa, seu pai foi lhe perguntando: para que você quer este couro que seu avô ia levando? Disse o menino ao pai: um dia vou me casar. O senhor vai ficar velho
e comigo vem morar. Pode ser que aconteça da gente não se combinar. Essa metade de couro vou dar para o senhor levar. Ou seja, Deus está punindo com rigor. Tá? Vai passar a mesma situação. Isso não é uma regra, é uma história, claro. Mas essa aqui, na verdade, é uma grande lição que o filho está ensinando ao pai. Ou seja, uma forma diferente de falar para o pai: pai, que absurdo é esse? Você mandar meu avô embora com esta idade, sem ter para onde ir. E você ainda me dá um couro para ele se agasalhar aonde ele for dormir? Isso com certeza. Deus vai punir com rigor. Certos pais, é verdade, descuidam de seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser. Mas não é aos filhos que cabe puni-los, mas é a Deus que compete puni-los e não aos filhos. Não cabe a estes censurá-los, pois que talvez eles mesmos fizeram por merecer. Se a caridade manda se pague o mal com o bem, ser indulgente para as imperfeições alheias, não maldizer do próximo, esquecer e perdoar as ofensas, e amar até mesmo os inimigos, quanto essa obrigação se faz ainda maior em relação aos pais. Não se esqueçam que de reencarnação em reencarnação nós vamos adquirindo inimigos. E a reencarnação é exatamente uma oportunidade de nós desfazermos esta situação. Então, a reencarnação ela vem justamente a nos dar a oportunidade de amar o nosso inimigo. É claro que não na mesma condição que nós vamos amar um amigo. Quando Deus diz amai os vossos inimigos, não significa que você tem que amar. Tá? Vamos colocar assim, é amar menos. Tá? Você não precisa amar ele da mesma forma que você ama o pai, ama a mãe, ama o filho, ama a esposa, ama o marido. Não. É amar menos. Vamos botar assim, para nós entendermos melhor, gostar. Tá? Ou, realmente, perdoar. Porque nós temos esta situação conosco. Nós temos muitos inimigos. Apesar que essa palavra é muito forte, né? Quando nós falamos inimigo, eu particularmente acho essa palavra muito forte. Então, eu prefiro usar pessoas com quem eu não me dou muito bem, né? Com quem tive alguns desentendimentos, né? Mas como eu vou consertar isso? Eu não me dou bem. Quer ver, o melhor exemplo disso é o tal do parente difícil, né? O tal do parente difícil. Como eu vou me reconciliar com o meu parente difícil? Eu costumo passar uma receita. E se você quiser anotar aí, eu vou passar ela agora para vocês. Tá? A receita é bem simples. Não vai farinha, não vai ovos, não vai sal, não vai açúcar. O que vai? Pensamento. Quando você for se recolher à noite, aí você tem um parente difícil.
Vamos imaginar que esse parente seja um cunhado, um primo, um irmão, não importa, tá? Um primo, mas é um parente difícil. E se ele está na sua família, existe um motivo. Um dos motivos, pode ser a sua reconciliação com ele. Então, aproveite para reconciliar-se com seus inimigos enquanto estás a caminho. Lembra? Maravilha. E como é que você vai fazer para se reconciliar com ele? Então, toda noite antes, quando você for se recolher, você vai elevar seu pensamento a Jesus e vai agradecer a ele pelo dia. Primeira coisa. Em seguida, você vai direcionar seu pensamento para este parente difícil. E vai, olha que interessante, pedir desculpas, pedir perdão por alguma coisa que você possivelmente tenha feito para ele. Porque às vezes nós fizemos alguma coisa para a pessoa e nós não nos lembramos. Às vezes a gente se magoa com cada coisa pequena, que não tem nada a ver. E por que as outras pessoas não podem fazer isso com a gente? Se magoar por algo que eu disse, por algo que eu fiz, sem essa intenção. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pedir perdão ao princípio. Peça perdão. Agradeça a Deus e vá dormir. E comece a fazer isso todas as noites. Não se esqueça de também se perdoar, tá? De se perdoar. Então você se perdoa por ter feito algo para aquela pessoa e peça perdão para ela. Depois de algum tempo você começa a também perdoá-la. O negócio é bem lento, tá, gente? A coisa é lenta. Aí você começa a perdoar aquela pessoa. E você vai perceber uma coisa: quando você começar a perdoar, a realmente perdoar, tá? Lembra aquela história de 70 vezes, 7 vezes, cada vez que você lembrar que a pessoa. Então é bem isso. Aí você vai perdoando e continua pedindo perdão. Aos poucos você vai conseguir, mesmo que em pensamento, chegar próximo dessa pessoa e abraçá-la. Passado um tempo, você vai conseguir ver, você não consegue ver essa pessoa fisicamente. Com o passar do tempo, você vai até querer ver esta pessoa fisicamente. E quando você vê-la fisicamente, repita, perdoe. Você não precisa dizer para ela que você está perdoando, mas você peça perdão por alguma coisa que você talvez possa ter feito, que você não se lembra. Ah, não quero saber, tal, não sei o quê. Tudo bem, não tem problema. Você vai vê-la de novo. Faça de novo. E outra vez, e outra vez. Vai chegar um momento em que ela vai cair em si e vai, poxa vida, ele está me pedindo perdão faz tanto tempo. Gente, veja bem, nós não somos imutáveis. Nós mudamos. Tanto é que nós estamos evoluindo. E tanto nós, como as pessoas com quem nós temos que desavenças, né, vamos botar assim, elas também evoluem. Não somos só nós que evoluímos. Então, elas também evoluem. Então, com o passar do tempo, a desavença vai simplesmente desaparecer e você vai conseguir finalmente abraçá-la fisicamente e vai começar realmente a gostar daquela pessoa. Você vai passar a amá-la. Você vai estar cumprindo o mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo. Ama o teu inimigo, porque o teu inimigo, com certeza, já foi, é e sempre será um teu próximo.
Durante um período, vocês vão ter uma desavença, ou nós vamos ter uma desavença. Mas este período, nós que temos esse esclarecimento agora, então cabe a nós tomarmos esta atitude e fazer com que esse período se encerre e passemos a amar esse nosso, antigamente chamado de parente difícil, que atualmente é o nosso parente querido. Olha aí que maravilha. Mudou? E o que dizer daqueles que não gostam dos pais? Nem pensar. Lembra que eu li aqui agora há pouco, né? Que não tem o porquê. Você tem mais é que agradecer. Se ele fez ou se ele não fez alguma coisa por você, não cabe a você puni-lo, tá? Se você fez ou não fez alguma coisa para o teu filho, não cabe ao teu filho punir você. Se bem que, infelizmente, muitos ainda não conseguiram compreender isso. Mas é justamente quando nós passamos a estudar o nosso evangelho é que nós vamos conseguir aprender. E aprendendo, nós vamos evoluindo. Evoluindo, então, claro, nós vamos honrando o nosso pai e nossa mãe e nunca mais nós vamos abandoná-los. E agora, você que tem o paizinho, a mãezinha em casa, né? Eu, dentro de instantes, já vou estar encerrando esta nossa live. Eu deixo aqui um convite para que você, ao terminarmos a live, fazermos a oração, abrace carinhosamente seu pai, a sua mãe. Se for o sogro, a sogra, abrace eles carinhosamente. Ah, eu não me dou com a minha sogra. A partir de agora, eu me dou. A partir de agora, eu me dou com a minha sogra. Abrace eles. Eles merecem por tudo que fizeram por nós. E assim, como o nosso tempo está se esgotando, né? Então nós vamos encerrando aqui a nossa live. Nós tínhamos ainda mais alguns assuntos rápidos para abordarmos, só para não ficarmos sem apontar, eu vou apenas ler e vou encerrar, tá bom? Os filhos devem, por isso mesmo, tomar como regra de conduta com seus pais todos os preceitos de Jesus, referentes ao próximo, e lembrar que todo procedimento condenável com relação aos estranhos, mais condenável se torna para com seus pais. Devem lembrar que aquilo que no primeiro caso seria apenas uma falta, pode tornar-se um crime no segundo, porque neste a falta de caridade junta-se à ingratidão. Deus disse: honrarás a teu pai e a tua mãe para terdes uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Mas por que promete como recompensa a vida terrena e não a vida celeste? A explicação disso é fácil, porque naquela época, entre os judeus, eles ainda não estavam preparados para esse entendimento. E hoje sim, como nós já temos esse preparo, né, toda uma bagagem, então para nós hoje já veio bem mais claro, tá bom? Então, gente, eu vou encerrando aqui, que o nosso tempo está esgotando, e fica aí, mais uma vez, o nosso convite. Abrace o papai, abrace a mamãe, abrace os irmãos, abrace os filhinhos, os netos. Abrace. Com essa época de pandemia, nós estamos não podendo abraçar, mas dentro de casa, no convívio do lar, podemos sim, tá? Porque estamos todos no mesmo ambiente e não estamos usando máscara. Então podemos abraçar, podemos nos tocar, sim, estamos limpos.
Aproveite abraçar enquanto você está dentro de casa. Gente, muita paz, agradeço a atenção de vocês e, mais uma vez, eu peço a todos que, nesse instante, se recolham, fechem os olhos, com o nosso pensamento em Jesus. Mais uma vez, Jesus, do fundo do nosso coração, nós te agradecemos. Agradecemos por você nos proporcionar esta oportunidade de podermos passar um pouquinho mais o que aprendemos com você para aqueles que tanto necessitam, né? E também para aprendermos um pouco mais. E neste momento, gostaríamos de elevar o nosso pensamento em vibrações. Vibração de energia para todos aqueles que neste momento se encontram, infelizmente, infectados por este vírus durante esta pandemia. Por todos aqueles que se encontram, infelizmente, infectados por qualquer outro tipo de doença, por qualquer outro mal. Jesus, que todas essas pessoas possam enxergar a sua luz e começar a caminhar em sua direção, seguindo os seus ensinamentos, como estamos fazendo na noite de hoje. E assim, sob o seu amparo, Jesus, sob a sua proteção, e amparando a cada um dos idosos que nesse momento se encontram sob a guarda dos filhos, ou desamparados, infelizmente, em asilos ou nas ruas, que eles possam, cada um deles, receber a sua bênção. Assim, Jesus, com a oração que você nos ensinou, nós vamos dando por encerrada esta live desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todos os planos que criastes. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, na medida em que vamos perdoando aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em novas tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Amém. Mais uma vez, agradecer a todos vocês pela atenção, tá? E agradecer ao Núcleo Frei Henrique pela oportunidade. Gente, muita paz. Boa noite a todos.